Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa segunda videoaula do terceiro bimestre. Continuando falando nisso sobre relevo e solo. Se na aula passada a gente viu sobre os agentes internos do relevo, ou seja, aqueles que de dentro da Terra modelam a superfície terrestre e as paisagens, né? O tectonismo, o vulcanismo, as placas tectônicas, a movimentação ali das placas tectônicas do magma, etc. Agora a gente vai ver os agentes externos do relevo. São aqueles agentes que agem sobre a superfície do planeta. Então os agentes externos do relevo, né, são os elementos naturais das condições climáticas e da movimentação da água no seu planeta. Então são as chuvas, os rios, os mares e também os seres humanos que provocam o desgaste das rochas, né? Tem o vento, o sol e por aí vai. Esse processo de desgaste das rochas recebe o nome de intemperismo. Então vamos dar um exemplo. Água da chuva e o vento. A água da chuva e o vento, ao longo de milhares de anos, vai ali removendo a parte superior ali da superfície, né, que são causando a desintegração das rochas, né. Ao provocar o desgaste e causar a desintegração das rochas, a ação das águas e do vento vai carrear esses sedimentos, vai carregando esses sedimentos até chegar num determinado local que vai assentar esses sedimentos no processo erosivo. Então a gente tem o temperismo e a erosão, que são os dois agentes externos do relevo. E os agentes são as águas das chuvas, a movimentação dos rios e mares e oceanos, né? Temos a ação dos ventos e a ação do sol, além dos seres humanos, que também pode acelerar e intensificar os agentes externos do relevo. Ao serem desgastadas, essas rochas soltam partículas de minerais que as formam e, portanto, é removido, lavado, transportando e depositando essas partes dessas rochas, desses minerais, nas áreas mais baixas do relevo, pelos agentes externos, acontecendo então a erosão. Então, o intemperismo é a primeira ação, aquele que vai causar o desgaste, né? E a erosão é que vai fazer o transporte. Então, primeiro vem o intemperismo, depois vem a erosão. Esse é um processo natural que ocorre no planeta, mas que pode ser acelerado, como eu disse, pelas ações humanas, como, por exemplo, a retirada de vegetação, práticas agrícolas, criação de gado e etc. Os seres humanos agem sobre o relevo de diferentes maneiras, fazendo cortes em morros, abrindo túneis para a construção de vias, aterrando e aplanando terrenos para realizar construções, explorando os recursos minerais, que é utilizado na fabricação de produtos pela indústria e etc. Na maior parte das vezes, as formas de relevo estão recobertas pelo solo, popularmente chamado de terra. Então, assim, agora a gente já viu os agentes internos do relevo, já vimos os agentes externos do relevo e a gente vai estudar a questão dos solos a partir desse momento. Então, o solo é a camada viva e superficial da crosta terrestre que está em constante transformação, constituído por minerais, organismos, água e ar que se originado a partir do desgaste das rochas, processo que ocorre ao longo do tempo. Os principais fatores que atuam na formação do solo e suas características são a rocha-mãe, o clima, o relevo e os seres vivos. Então aqui a gente tem uma figura aí de formação dos agentes aí, que eu não estou conseguindo ler nada, né? Então as geleiras são importantes modificadores do relevo. Quando se soltam e deslizam das partes mais altas para as mais baixas do relevo, desgastam as rochas e a ação do movimento das geleiras provoca, por exemplo, a formação de vales e fiordes. Então, em geleiras no alto das montanhas, quando elas derretem, quando elas escorregam em grandes blocos, né, ela vai desenhando as montanhas, formando fiordes ali e escarpas, modelando o relevo. O vento modela as formas de relevo desgastando as rochas, além de transportar partículas e movimentar areia, criando as dunas dos desertos nas regiões litorâneas. Aqui do exemplo aqui da força da areia. Já do lado de cá, ó, as águas dos rios escavam um leito formando vales. Nas partes mais baixas do relevo, os materiais vão se acumulando formando planícies e deltas. Delta é a foz do rio, aqui no caso, em direção ao mar, né? A força das águas de mares e oceanos contribui para a transformação das formas de relevo do litoral. As ondas podem transformar as rochas em areia, contribuindo para a formação das praias e planícies, né? Então a figura aí, tá ruim de ver, vamos passar para a próxima. Vamos falar então dos elementos que compõem o solo. A gente tem a rocha-mãe, é a rocha que dá origem ao solo. Solos arenosos, por exemplo, são formados por arenitos. As de cor avermelhada têm origem nas hematitas, por causa da presença de ferro, por isso que o solo tem a cor avermelhada.
Mas pode acontecer de um mesmo tipo de rocha dar origem a diferentes tipos de solo, por causa da maior influência de elementos naturais distintos, como clima, relevo e etc. Já o clima, como que o clima atua na construção do solo? Em regiões de clima quente e úmido, os solos são mais profundos, têm maior quantidade de matéria orgânica que nas regiões de clima frio e áridos. Devido às altas temperaturas e à alta umidade, contribui para a decomposição de restos de plantas e animais para que as rochas se transformem mais rapidamente de forma mais intensa. Então, criação do solo e transformação do solo se dá de maneira mais intensa em áreas de clima quente e úmido. Já nas áreas de clima frios e áridos, já os solos funcionam de forma diferente. O relevo. A água costuma se infiltrar mais facilmente em terrenos mais planos e com vegetação, o que favorece a transformação das rochas e a formação de solos mais profundos. Em terrenos mais inclinados, a água escoa mais rapidamente, havendo maior possibilidade de erosão e formação de solos menos profundos e geralmente mais secos. E temos as ações dos seres vivos. Quando os seres vivos morrem e sofrem decomposição, passam a integrar junto com as plantas a matéria orgânica do solo, que é muito rica em nutrientes. Além disso, pequenos animais, minhocas, cupins, aranhas, centopeias, entre outros, tornam o solo mais fértil e arejado, ele fica mais fofo ali, né? Facilitando a infiltração da água e a distribuição melhor ali dos nutrientes. Os micro-organismos, como as bactérias e fungos, atuam decompondo aí a rocha-mãe. Aqui nós temos uma figura com perfis do solo. Então, os solos são transformados e trabalhados ao longo do tempo, né, a partir dos agentes internos e externos, e das transformações das rochas aí. Então aqui a gente tem uma rocha recém-exposta, aqui a gente tem um solo jovem, geralmente mais raso, aqui a gente tem um solo intermediário que é pouco desenvolvido, e aqui a gente tem um solo maduro bem desenvolvido. Quanto mais desenvolvido é o solo, maior a possibilidade dele sustentar grandes formações vegetais. Então, quanto mais desenvolvido, mais profundo, mais rico em matéria orgânica é o solo, maior a possibilidade de ele sustentar grandes formações florestais. Agora a gente vai falar sobre a importância do solo. O solo é fundamental para o desenvolvimento e a vida da espécie humana, a vida da gente, porque é dele que a gente retira os alimentos que nós consumimos, é nele que nós estabelecemos nossa vivência, construímos nossas moradias. Então é sobre o solo que toda a vida humana e as paisagens acontecem, aonde a gente produz o espaço geográfico. Então, além de permitir o desenvolvimento das atividades humanas, o solo é fundamental para o equilíbrio ambiental e para a existência da vida na Terra, pois, entre outros fatores, é um ambiente favorável para a germinação de sementes e desenvolvimento de plantas e sustenta os diversos tipos de vegetação, como as florestas. Além de a vegetação, os micro-organismos nele presentes contribuem para degradar fertilizantes, agrotóxicos, estrumes e outros resíduos que podem poluir as águas subterrâneas, córregos e rios, desempenhando um papel importante também no ciclo da água, no ciclo hidrológico que nós já estudamos. Não, que a gente ainda vai estudar. Então, após infiltrar o solo, a água fica disponível para as plantas, também abastece os reservatórios subterrâneos, evitando que a água escorra pela superfície, causando problemas de erosão, assoreamento de rios aí, né? E que é assoreamento? Acúmulo de materiais no fundo de rios e lagos, levando à diminuição do leito e das águas. Então aqui a gente tem uma figura mostrando aí toda a importância do solo, né? Fonte de produtos farmacêuticos, então a gente tem desenvolvimento de princípios ativos de remédio baseado em várias espécies de vegetais, né? Base para as construções do ser humano, casas, prédios, edifícios, praças. Então, para construir casas, prédios, edifícios, praças, etc., é necessário analisar o solo para saber se aquele solo vai comportar aquilo ou não. O crescimento desenfreado de cidades em vários locais do mundo está levando ao afundamento do solo e do relevo. Fornecimento de materiais de construção através da exploração de recursos minerais presentes no solo, né, da areia, da cal para fazer o cimento, tudo aquilo ali que permite a gente ter a construção. Herança cultural, porque através da escavação de solos a gente acaba descobrindo as antigas civilizações que existiam naquela região, naquele local, e fornecimento de alimentos, de fibras e combustíveis para nós. Então tudo isso aí está ligado à importância do solo. Agora a gente vai falar da relação do relevo do solo com as práticas de agricultura. Então a produção agrícola tem bastante relação com o relevo, como por exemplo terrenos muito irregulares com forte inclinação não são regiões adequadas para a prática de atividades agrícolas. No entanto, há técnicas como terraceamento que evita o escoamento rápido nas encostas, né, diminuindo a erosão, evitando a erosão e a perda do solo e facilitando o acesso à plantação.
Terraceamento, assim, se eu tenho um morro assim, eu vou fazendo os degraizinhos, como se fosse uma escadinha, né? E aí permite a gente plantar ali e evitar a erosão das montanhas dos solos nessas regiões. Já as áreas mais planas são mais favoráveis à agricultura, se comparadas a terrenos inclinados, pois facilita o uso de máquinas agrícolas como tratores e colheitadeiras, o que seria difícil ou impossível em um terreno com níveis mais acentuados. A agricultura depende muito das condições do solo, pois ele fornece o suporte e os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, enquanto uns são naturalmente adequados ao cultivo de determinados produtos, outros precisam de fertilizante e irrigação. Para a gente entender a questão dos impactos da agricultura, tem esse pequeno texto aqui de um índio, né? Os índios sabem que um determinado pedaço de terra só pode ser cultivado por um tempo determinado, mudando-se em seguida para outros lugares, a fim de permitir que as plantas nasçam e cresçam de novo e o solo descanse. Depois de um tempo, quando essa terra puder ser utilizada novamente, eles voltarão para esse mesmo lugar. Isso se chama rotação de culturas, que é você estabelecer o plantio de um determinado gênero agrícola numa região. Quando aquele solo desgastar, você vai para uma outra região e deixa aquele solo descansando. E aí depois você volta para aquela região e planta um outro gênero agrícola para ter uma rotatividade de culturas para poder permitir o solo descansar e ele se recuperar. Esse é um exemplo aí. Então, esse conhecimento dos indígenas sobre a terra respeita o tempo na natureza, ou seja, respeita as modificações que a natureza faz ao longo do tempo. Então, o conhecimento acumulado ao longo de centenas de anos pelos indígenas, passado de forma oral de geração para geração, permite que os índios respeitem esse tempo da natureza, permitindo a formação e a recomposição desse solo. Já nas sociedades urbanas, a necessidade de produzir alimentos e principalmente matéria-prima da indústria faz com que a produção rural seja mais acelerada, seja por técnicas modernas de produção e modos de produzir que não seguem o tempo da natureza. Isso acaba gerando impactos ao ambiente e aos seres vivos, como por exemplo, monocultura. Então o que é a monocultura? A monocultura é o cultivo de um só produto em grandes extensões de terra, durante um período muito longo. Então isso vai gerar impactos no futuro, diferente da rotação de culturas, práticas de povos tradicionais, como os indígenas no Brasil e outros povos tradicionais em outras partes do mundo. Então, ao longo do tempo, a monocultura gera muitos impactos negativos, pois a retirada da cobertura vegetal nativa faz com que o processo de reciclagem dos nutrientes que ali tem no solo seja bastante reduzido. Porque é a vegetação original que permite a recuperação do solo e todo o processo de desenvolvimento do solo. Isso leva ao empobrecimento do solo, requer, para evitar esse empobrecimento do solo, para corrigir esse solo que vai sendo degradado, o uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos que podem alcançar as águas subterrâneas, rios e córregos, contaminando-as e integrando-se à cadeia alimentar, além de contaminar os agricultores que aplicam essas substâncias, além de contaminar os produtos que nós consumimos e ao longo do tempo pode gerar problemas de saúde, por exemplo. Existem outras formas de se produzir no campo, que não provoca tantos danos ao solo e aos seres vivos. Uma delas é o que nós chamamos de rotação de culturas, que a gente está estudando agora, que são as técnicas utilizadas pelos povos tradicionais, como os indígenas. Consiste numa técnica tradicional, utilizada pelos povos originários, e muitos outros agricultores realizam esse rodízio da produção na mesma área, fazendo com que o solo absorva os nutrientes necessários de forma alternada e se recomponha para uma nova produção. A produção orgânica é outro exemplo de prática agrícola que causa menores impactos, pois não utiliza agrotóxicos e fertilizantes, utilizando os chamados biofertilizantes associados à rotação de culturas, entre outras práticas sustentáveis, que contribuem aí para a recuperação e o manejo adequado do solo. Então o que é biofertilizante? Fertilizante feito com substâncias orgânicas, como esterco, farelo de arroz, farinha de ossos, resíduo de sementes, cinza, entre outros, misturando-os com água. Então aqui a gente tem um exemplo, No primeiro ano que eu faço, em cada parte do solo tem uma cultura diferente, no segundo ano eu giro, no terceiro ano eu giro e no quarto ano eu giro. Assim, o solo sempre vai ter a plantação de diferentes gêneros agrícolas, e não do mesmo gênero agrícola todo ano, fazendo com que essa diversidade de gêneros agrícolas, de tipos de plantas diferentes, faça com que o solo não se esgote, já que essa rotatividade vai gerar diferentes micro-organismos e nutrientes naquele solo ali,
Então, cada ano elas aparecem uma parcela diferente de terreno que caracteriza o sistema de rotação. No Brasil, assim como em outros países, parte da população tem suas moradias construídas nas chamadas áreas de risco. Então, agora a gente vai falar sobre o relevo e nós habitarmos esse relevo. Então, por exemplo, o que são áreas de risco? Né? Acontece geralmente em países como o Brasil e outros países que são países subdesenvolvidos, países que são países pobres, onde a parte da sua população, geralmente a população mais pobre, constrói as suas moradias nas chamadas áreas de risco. Áreas de risco são os lugares inadequados para a construção de habitações e sujeitos a enchentes e deslizamentos. As várzeas ou planícies de inundação de áreas localizadas na margem dos rios também são áreas chamadas áreas de risco, pois em períodos de chuva intensa o nível das águas sobe rapidamente, transbordando o leito do rio, provocando inundações. Porém, quando há construções nessas áreas, elas podem ser atingidas pelas águas. Nas cidades em geral, a construção de moradias, o calçamento e asfaltamento das ruas hipermeabilizam a superfície. O que isso acontece? Eu tampo a superfície, né? Eu crio uma camada sobre o solo de concreto, cimento, de asfalto, de calçamento, etc. E essa camada impermeabiliza o solo, ou seja, não deixa a água infiltrar no solo. A gente falou que a água infiltrar no solo é importante para a renovação do solo ali, para a manutenção correta do solo. Então isso faz com que a infiltração da água não ocasione no solo, e aquela grande quantidade de água da chuva, né, vai ficar retido na superfície, alagando as partes mais baixas dos terrenos. Os deslizamentos são fenômenos naturais de movimento do solo ou rocha que ocorrem em certos terrenos inclinados devido às chuvas intensas, pois a água escoa rapidamente pela encosta carregando parte do solo. Geralmente em áreas onde ainda você está com a formação do solo. Quando o solo tem sua formação mais madura, como a gente viu naquela figura anterior, você tem a possibilidade de ter formações vegetais, que aí quando a água bater nessa região, a vegetação vai servir como uma esponja, ela vai absorver, né, e vai diminuir o impacto da água no solo, diminuindo a erosão. Por isso que a gente não pode retirar a vegetação original das áreas do topo dos morros, das encostas. Eles também podem ocorrer quando o solo fica encharcado e escorrega e encosta abaixo, ocasionando ali um desmoronamento de terra. As encostas do morro nas cidades costumam ser áreas de risco sujeitas aos deslizamentos de terras, que são agravados e acelerados pela ação humana, quando retira a vegetação e construi moradias que não são adequadas nessas regiões, fazendo com que haja deslizamento de terra. A retirada da vegetação, movimentação do solo e a pressão exercida sobre eles pelas construções que ali são construídas são outros fatores que contribuem para a intensificação deste fenômeno. Então a gente tem aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um rio, o leito do rio aqui ele vai se modificando com o tempo, e eu tenho construção da cidade que vai crescendo, e aí ele vai ocupando toda a parte. Quando o rio sobe, ele vai alagar. Então aqui é o rio original, aqui tem o início da cidade. Na época de chuva, o rio alaga, tá vendo? Aqui ele subiu para cá. Quando a construção da cidade vem até o leito do rio, na época de chuva, o rio sobe e vai alagar a cidade. Essa é o que acontece principalmente nas grandes cidades. Encerramos a nossa segunda videoaula do terceiro bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe seu joinha, deixe seu comentário e até a nossa terceira aula.